Porque no momento em que ela não conseguiu cumprir o que a mãe dela pediu, né, que era se resguardar, Na verdade, não é abrindo mão da feminilidade, é ah, abrindo mão do conceito que foi ensinado de feminilidade, porque ela é ah, feminina. Você percebe que ela é delicada, só que ela é forte. E uhum. até então, ela estava tentando ser o feminino que exigiam que ela fosse. Que era o feminino forte? Não, que era o feminino passivo, que era o Ah, feminino sim. fraco, que era o feminino que só fala sim. O feminino, a mãe Tanto ensinou. tem a fala lá do rapaz quando abusou dela, falando, você é realmente obediente como seu pai falou. Exato, Pesada essa porque cena, inclusive. a mãe ia casar ela e falou para ela: a vida é você cozinha, serve o seu marido, a louça e Nossa, pronto. é E verdade. esse é o feminino que ela aprendeu. E foi bem interessante isso, desculpa te interromper, que quem cozinha é só o pescador. E ele é homem. Quando ela chega lá pelo primeiro Uhum, momento, ela falou, mas quem é que cozinha aqui? Ele servindo e ela, pô, tô sendo servida. Que estranho. é. Eu achei que eu deveria sempre servir. Então, não é só uma desconstrução do masculino, é uma desconstrução do feminino também, do Uhum, empoderamento dela, uhum. que foi obrigada a se casar com esse rapaz, e ele também foi obrigado a se casar com ela, e eles não queriam estar juntos, tanto que ela se abre para se relacionar com o pescador, Mesmo casada, mesmo, né? mesmo entre aspas casada, né? E é interessante que ela passa por dois momentos um de violação mesmo, quando ela era adolescente, que o rapaz ela tava usando, acho que era vestido de alça, De né? alcinha. E aí o rapaz ficava tirando a alça, ela botava de volta, tirava a alça, ele botava de volta, até que ele conseguiu, né, forçadamente tirar a alça dela e ter a questão até ela ficar mais velha. Ela se casou com esse rapaz, Porque que é o que tá ela gritando, porque foi obrigada. porque o garoto forçou ela, ainda que, e isso é uma coisa que socialmente, eu Uhum, acho que é um serviço público a gente falar sobre isso. sim. O abuso sexual, ele não, ele tem essa ideia de um abuso violento. Ele tem essa ideia de um abuso com força, com o uso da violência. Só que o abuso sexual não é só isso. E muitas mulheres passam por abuso sexual e elas não sabem. E elas protegem a imagem do marido porque, mas ele não usa Do violência marido, ou do ou do namorado, namorado ou ou do ficante. ficante, E etc. aí elas se sentem mal, mas elas não realizam o quão mal elas estão. E aí acaba entrando num contexto de autoculpabilização e permissão dos outros, porque Uhum. a mulher ela é ensinada socialmente falando, a permitir que os outros abusem dela. E aí, no caso, houve uma coação. Essa coação de não, vamos, vai, vamos, e sem Seja desistir, obediente, né? seja obediente, você é boazinha, eu vou me casar com você de qualquer jeito, eu já vou me casar com você de qualquer jeito, então não faz diferença, vamos. O que o garoto queria? O garoto queria de qualquer jeito ter a relação. E ele não ia parar até ter a relação, tanto que ele entrou na casa dela, invadiu a casa dela à noite e para conseguir o que ele queria. E aí quando o garoto consegue o que ele quer, ele fala para ela: "Ah, você realmente é boazinha como seu pai falou que você era". E ele vai embora. Então o que acontece? Depois ela simplesmente ficou mal falada na cidade como a que não vale nada, a que não tem valor nenhum. Só que quando você olha o contexto inteiro do machismo, que aí tem a desconstrução do feminino dela, que é entendimento do que é realmente ser uma mulher. Porque a própria mãe ensinou para ela que o lugar de mulher dela era servir o homem, colocar a mesa e ver a vida passar. Com essas palavras, inclusive. E aí, quando ela corta o cabelo, o que ela está dizendo para si? Essa mulher eu não preciso ser. Eu Uhum. não vou ser essa mulher. E aí ela começa a resgatar dentro de si o que realmente é ser uma mulher, o que realmente é ter o feminino. Porque muitas vezes a gente é ensinada ao quê? A gente é ensinada que o feminino é delicadinho, que o Uhum. feminino ele é super sutil, que a mulher feminina é só aquela mulher que é muito magra, porque ela é delicada, porque ela tem o cabelo desse jeito, porque ela é assim, assim, assado. E quando você olha para a Uhum. Ou as unhas pluralidade, postiças enormes, ou os cílios os enormes, a cílios, maquiagem carregada, o o cabelo silicone, loiro e liso. o silicone, as cirurgias Uhum. plásticas, e quando você olha, não pode ter celulite, então quando você olha para o contexto do que realmente é ser
uma mulher e viver o feminino, você começa a perceber que o primeiro arquétipo de mulher não era aquela mulher que era uma mulher super europeia e super delicada. Era uma mulher forte, era uma mulher que tinha, sabe, que ela era forte, mas não forte no sentido do corpo, tá, necessariamente, mas forte no sentido de decisões, forte no sentido de ter a vida dentro dela, né? E aí é interessante ela recuperando esse arquétipo primordial do feminino, de ter uma mulher com força dentro dela. Tanto que esse garoto, ele, quando eles se casam, ele se sente obrigado a tentar ter uma relação com ela. E aí ele não quer, mas ele sente que ele é obrigado a ter uma relação com ela. Então, porque agora ele tá casado, então o que ele faz? Ele senta do lado dela, os dois não estão falando, e ele vai no mesmíssimo lugar que o primeiro foi, que é puxar a blusa dela. Quando ele puxa a blusa dela, ela bate nele. Ela simplesmente tira, empurra ele e sai andando. Ou seja, dessa vez não. Eu não vou repetir. Eu não lembro dela ter batido, acho que ela só meio que afastou ele e não ele. bateu, mas empurrou, jogou ele e saiu andando. Não. Sim, Não, ela continuou na cama, morzão. Ela só, tipo, fez assim, tipo, forte. E aí ele foi pra outra cama e ficou lá em posição de posição fetal e foi embora no dia seguinte e largou ela. Talvez é isso que você quisesse que acontecesse, mas não aconteceu. Não, mas eu sei que ela foi mais incisiva. Ela foi mais incisiva. Simplesmente empurra ele. Ela foi bem. O posicionamento dela foi forte. Ela foi incisiva. Né? E aí ela empurra ele como se ela dissesse a mensagem. De novo, não. Não, aqui não, exato. Aqui, de novo, não. E aí, no momento em que ela foi se relacionar com o pescador, foi interessante que eles estavam se olhando. Eles estavam em presença. E a cena foi muito bonita, porque os dois são muito bons atores, no sentido de quando eles estavam aproximando o rosto um do outro, eles estavam se olhando mesmo, dava para sentir a conexão deles no olhar. É como se o olhar profundo deles é como se eles estivessem entrelaçados fisicamente. E aí, naquele momento, enquanto eles iam se aproximando, iam com suaves toques, ela convida ele para fazer um movimento. É diferente, é um convite ao invés de uma ação. Ele estava em ação, ele não estava lá passivo sem fazer nada também. Pode ser que tenha gente que fale, o homem vai ficar todo passivo. Então não é isso. Ele estava em atividade, mas em uma atividade respeitosa, aproximando-se no limite que ela leva para ela, para que quando ela se sentiu preparada, ela mesma o convidou a puxar a haste. É a haste que fala? A alça. A alça. E aí cortou-se a cena, o filme não é sobre isso, né? Que bom, não perdeu-se tempo mostrando esse tipo de sexualidade sem sentido, né? Sim, mas a sexualidade deles é uma sexualidade muito tântrica, né? Exato. Tanto que a primeira coisa que ele fez foi cheirar o cabelo dela, o que é também simbólico, porque ela sofreu muito por causa do contexto dela, né? De ter o cabelo que ela tinha e de ser quem ela era. Então, quando ela teve muita cobrança em relação à imagem dela como uma mulher da sociedade. E aí, quando ele vai, era tipo como se ele estivesse valorizando aquilo que era de mais natural nela, sabe? Aquilo que é mais profundo, mais verdadeiro e mais natural. Então, é realmente um processo tão bonito que depois de um tempo, o Crisóstomo conhece o marido, que volta, né? Ele volta e o Crisóstomo conhece o marido, e de nenhuma forma eles criam ciúmes ou disputa, e o próprio menino entra em confronto com isso. Ele fala, você não pode namorar uma mulher casada. E aí na frente dos três, e aí os três ficam assim. Foi muito engraçado, mas a gente não casou porque a gente quis, né? Então é um trisal. Só que, né, tanto que vocês vão entender depois o que eu falei da afronta, que falaram pra ele, etc. Mas isso, foi interessante isso. Interessante isso. Quando o menino fala, você não pode namorar uma mulher casada, ele olha assim como se aquilo realmente não fizesse sentido nenhum, porque ele tá vendo a verdade da coisa. E os três olham um pro outro como se estivessem desconstruindo camadas e camadas e camadas de ilusão. Ou seja, como se eles estivessem, assim, olhando um pro outro de... Cara, como que a gente se meteu nisso, sabe?